esses micro-organismos que são na Terra, toda essa vida na Terra, até as minhocas, tudo isso faz realmente um ecossistema que está aqui. Tem um micro-organismo que é o fungo. O fungo, quando as primeiras plantas do mar começam a fazer uma colonização da terra, porque todas as plantas terrestres vêm do mar. As plantas aquáticas não tinham raiz, então foi muito difícil de colonizar a terra, porque não foram capazes de penetrar a terra para pegar minerais. Como eles fizeram? Com uma parceria, uma simbiose com os fungos. Os fungos são muito finos, tem essa, chama micélio. Micélios são todos os filamentos do fungo que se conectam com as plantas, vem aqui e faz uma rede de muito fino, muito estendida e com filamentos muito pequenos que são capazes de entrar na terra. Então, essa planta terrestre, as primeiras etapas de colonização da terra foi com os fungos, para pegar esses minerais. Então, cada vez a mesma coisa, a planta, através da fotossíntese, pega a energia do sol, produz carboidratos, vão dar esses carboidratos nos fungos, e em troca, os fungos vão penetrar no sol e pegar os minerais, muitas mais coisas também que minerais, composto orgânico, anticorpos, outras, etc., hormonas, fito-hormonas, etc. E esses fungos vão ser capazes de ser muito mais poderosos para pegar os nutrientes, são muito eficientes para pegar água, nitrogênio e fósforo, que são realmente nutrientes absolutamente necessários para a planta. E difícil para a planta de pegar água, porque se você vê uma raiz de árvore, tem uma raiz e depois tem os cabelos da raiz. Se você pegar um cabelo da raiz e faz um zoom, se um cabelo da raiz é assim, o micélio vai ser assim, muito mais pequeno, muito mais poderoso para infiltrar na terra. E como uma rede de quilômetros e de quilômetros com filamento na terra. Então tem experiências que mostram uma planta sem fungus e uma planta com fungus, com essa simbiose. A planta sem fungus é assim, e a planta com fungus é super desenvolvida e também muito mais saudável, capaz de resistir às doenças. Então tem que ver que fungo não é ruim. Tem fungo ruim, tem fungo que são beneficiais. E sem fungo, todas as plantas terrestres serão muito ruins, muito fracas. Bactéria é a mesma coisa. A bactéria tem boa e tem ruim. Patogênico e boas. E quando a gente fala que uma árvore faz sequestração de carbono do ar, a maioridade da sequestração vai ser através de fungos. Todo o carboidratos, carbonos que vão no chão, que vêm da planta, da árvore, os fungos vão recuperar e criar toda essa estrutura, essa rede lá, cheia de carbono, cheia de hidrocarbonos. Então, se uma árvore vai ser o poço que vai pegar a energia, os fungos vão ser os organismos que vão guardar, sequestrar, armazenar esse carbono. Então, os fungos são realmente a parceria da árvore e eles vão fazer a sequestração do carbono. Então, fungos são essenciais. E quando tem essa agroindústria que lavura a terra, quebra a terra, matando todos os fungos, vai impedir o crescimento das plantas. Então é muito importante de considerar fungo. Bom, para o fungo que vai passar e que vai comunicar com outras plantas, e vai ter uma comunicação também.
fungus é realmente o órgão de sequestração de carbono e de logística dos nutrientes na Terra. Água, nitrogênio e fósforo são uns dos recursos onde os fungos vão dar muita ajuda.